Olá, eu sou o Celso Cunha e esse canal é Saúde Financeira. Sou consultor financeiro, operador do mercado de capitais, sou sócio consultor da Correção Consultoria Empresarial, professor do MBA da Faculdade Gama de Souza, do curso Gestão e Marketing de Academias, entre outras coisas também. Escritor, palestrante. E eu estou aqui para falar de bolsa. Esse canal está dando um retorno bom quando a gente fala de bolsa. Então, já para você não esquecer, curte aí se você gostar, se você puder, se inscreva. A gente está precisando de inscritos. E se você tiver alguma dúvida, coloca aí, eu vou ter prazer em te responder. E o que é a Bolsa de Valores, né? Eu estou gravando alguns vídeos sobre Bolsa de Valores e surgem algumas dúvidas, perguntando sobre o meu início, a minha vida na Bolsa. Tem muitas histórias sobre Bolsa de Valores. Vamos lá, vamos a uma delas. Interessante, é bem interessante. É ilustrativo também. Que existe um mistério, né, sobre Bolsa. Pouca gente conhece o que é o mercado financeiro, o que são as Bolsas de Valores. Então, se você rever os outros vídeos, você vai ter uma ideia melhor. Mas hoje é uma história, é um pedaço da minha história na Bolsa de Valores. Com 18 anos você quer trabalhar, você precisa trabalhar, principalmente para quem cresce aqui no subúrbio, né? Você precisa ajudar seus pais nas despesas do dia a dia, aquilo tudo. E o teu sonho é conseguir um emprego. Então, depois de muito custo, eu consegui uma carta com um diretor de um banco. Na verdade, quem conseguiu foi meu padrinho, para mim, uma indicação para eu fazer uma prova num banco, passar por um processo de seleção para ser bancário. E de tanto eu encher o saco lá do departamento pessoal, um belo dia eu cheguei lá e me disseram que teria uma seleção, que seriam 50 pessoas disputando uma vaga de auxiliar de operador de pregão na corretora desse banco. E eu falei, bom, eu só preciso de uma vaga mesmo, vamos lá, vamos tentar. E fiquei ali 4, 5 horas tentando, ali na prova, e fui um dos 5 selecionados para a entrevista na corretora. Cheguei mais cedo, conversando lá com a secretária do entrevistador, e eu disse que na época eu fazia teatro e tudo, fazia algumas figurações, então ela me indicou e eu cheguei mais cedo e eu acabei sendo escolhido entre os outros 5 para integrar o grupo, né, da Bolsa de Valores dessa corretora. E no dia seguinte, ou 2 dias depois, que eu fui iniciar ali, cheguei bem cedo, e quando eu cheguei, o meu chefe, né, já estava lá, que era o gerente de bolsa dessa corretora, uma corretora de banco. E ele me falou 2 coisas: está tudo pronto, trouxe tua gravata e tudo, trouxe, sim senhor. E ele falou, então vem aqui. Eu fui lá e falou assim, repete para mim, valorize cada centavo que passar pela sua mão, esse dinheiro não é seu. E eu repeti. Ele falou, aqui, ou lá no pregão, para onde você vai agora, a sua palavra vale mais do que 1 quilo de papel assinado. Você entendeu? Entendi. Então repete. E eu repeti. Agora repete as 2 coisas que eu acabei de falar. Eu repeti várias vezes. Falou, agora você está pronto para descer para o pregão. E chegando lá no pregão, aquele tumulto, né? Na época tinham mais de 400 pessoas lá, mais de 600 autorizados para entrar, uma gritaria tremenda, mas que todo mundo se entendia. Só que como eu era calouro ali, estava chegando. E quando você chegava no pregão naquela época, tinha um trote, vinha todo mundo querer te sacanear e tal. Só que, pô, chegando lá, eu chegando na minha cabine, né, 089, com meu companheiro de trabalho lá, chegando, e eu tive uma grata surpresa, que tinha um monte de gente lá querendo sacanear, dizendo que eu parecia com o Christian, que já coloca um apelido, já começa aquela gritaria antes, né, vai abrir o pregão, e todo mundo querendo saber quem é o gato novo que está ali, né, que a gente vai sacanear ele, vamos nos divertir alguns minutos. Aí veio o fiscal da Bolsa, tirando o crachá quem estava ali me sacaneando, falando, vai ser suspenso, vai ser divertido, vai ser isso, vai ser. E o pessoal, pô, que isso, Pimenta, que isso, que isso? E quando eu olhei, eu conhecia ele. Então, ele acabou me protegendo ali naquele momento, de alguma forma, e o pessoal ficou meio chateado ali, mas vida que segue, né?
e as coisas começaram a fluir, eu comecei a entender daquilo. A princípio eu fiquei um pouco tonto com aquela gritaria, não entendia bem o que era aquilo, porque a gente operava muito no mercado de opções, que é um derivativo de ações. Então, eu vi os caras gritando, eu compro cavalo, eu vendo índio, eu falei, cara, aqui dentro, que isso? Mas não era, são as iniciais das 3 letras de uma opção, uma coisa que eu já falei num outro vídeo também. Mas eu não entendia muito bem, mas estava ali para sobreviver e precisava muito daquilo ali. E as coisas começaram a fluir nesse sentido, né? E depois que você consegue galgar o primeiro degrau, né, você precisa se estabilizar, né? Até porque se você for reprovado naquilo ali, também você vai ser dispensado e vai voltar para a estaca zero. Então, a todo custo, eu queria aprender. E queria aprender a fazer conta tão rápido e a me inserir naquele contexto ali. O auxiliar de operador de pregão é o início de tudo. Depois vem o operador de pregão, o gerente de bolsa, o profissional autônomo e muitas outras coisas, né? O diretor, sócio da corretora, o que quer que seja, mas outros níveis. Eu estava no mais baixo, mas estava começando ali, é uma coisa bem interessante. E quando você é auxiliar, você está ali justamente para isso, para auxiliar o teu operador, né? E os meus operadores ficavam ali em volta e tal, não tinha um volume muito grande de operações com frequência, mas às vezes sim, pintava uma ordem maior ou menor, atendia até as ordens de agências bancárias, mas não era nada, um volume muito grande não. Então eu ficava ali boa parte do tempo sem ter o que fazer, mas procurando aprender, procurando o que fazer, observando os melhores dali do pregão. E nisso existia um telefone ali, na época, que chamava DDM, era Descagem Direta de Mercado, que só vigorava ali, só funcionava ali nas corretoras. Então tinha um telefone ali na minha cabine, que era do lado da outra cabine também, várias, tinham 114 cabines ali, e com 2, 3, 4, 5 pessoas em cada uma delas, e corria, realizava, voltava, confirmava no telefone. Tinha até um telefone que se dizia sem fio, mas não era, porque tinha um fio pendurado numa bateria, e a gente operava com ele também. Mas nesse momento, em algum momento lá, falando da década de 80, quando eu iniciei, com 18 anos de idade. Toca o DDM, eu atendi e pediram para eu chamar um operador, que se chamava Jorge, a gente chamava de Jorginho. E eu falei, cara, esse telefone é da corretora tal, uma corretora de banco, eu não posso chamar, porque senão eu vou ser advertido aqui. Ele falou, cara, eu conheço teu chefe, vai lá e chama ele que é urgente. Isso é uma ordem, né? Então, saí correndo, Jorginho, telefone lá na cabine, DDM, pelo amor de Deus, eu não posso atender isso, e eu nem acabei de falar, o cara já saiu correndo e atendeu o telefone, e falou, e voltou lá no posto, realizou a operação, e confirmou, e me agradeceu, falou, pô, muito obrigado. Falei, tudo bem, mas olha só, cara, eu não posso, porque meu chefe vai brigar. Calma, qualquer coisa eu falo com o teu chefe. Falei, tá bom. E 2 dias depois a operação dele deu muito certo, eu fui saber quem é que estava do outro lado da linha, que até então eu não conhecia, não sabia, e era um dos figurões que dominavam a Bolsa de Valores, chamado Alfredo Grunzer. Esse cara virou uma lenda no mercado. Ele administrava grandes carteiras do mercado. Então ele pediu para me dar de presente, que o Jorginho me desse de presente, um terno. E foi meu primeiro terno na Bolsa de Valores. Que 2, 3 dias depois o Jorginho falou, cara, deu tudo certo, e o Alfredo mandou te agradecer, e o que você acha? Dá uma passada lá na Tavares Roupas, que era top, e tem um terno lindo lá, cinza, num manequim lá, e porra, cara, se eu fosse você eu escolheria ele. Falei, cara, que isso, mas eu não tenho dinheiro para isso. Não, é um presente. E eu achei muito legal. E não por acaso, ou por acaso, o Jorginho só usava terno cinza. Quando estava um pouco mais frio, ele colocava um colete por baixo, também cinza, combinado com terno, e eu escolhi aquele terno. E quando eu cheguei, 2 dias depois, com aquele terno no pregão, todo mundo, pô, que isso? Que isso, menino? Chegou aqui ontem, já quer sentar na janela? E usava aquilo, foi um troféu que eu ganhei de presente e tenho guardado até hoje, né? Essa foi uma das histórias da Bolsa de Valores, foi o início de tudo. Mas eu ali, tranquilo, né, buscando, recebia de salário ali o equivalente a uns $300, uns R$2.000 hoje em dia,
mais ou menos isso, né? E estava bem, né? Para mim, para um garoto de 18 anos, então eu conseguia pagar as contas, ajudar em casa, os meus pais, e uma vez por mês comprar uma camisa, uma calça, uma gravata, um sapato, e ir me organizando e ainda guardar algum dinheiro e investir o pouco que tinha ali em algumas ações sobre a influência das pessoas que entendiam mais de mercado do que eu. E nesse sentido, as coisas iam evoluindo e eu achei que estava indo bem. Qual era o meu objetivo? Eu me comparava às pessoas de onde eu morava. Falei, em alguns anos eu vou conseguir ter um carro, mais ou menos, ter um telefone, por incrível que pareça. Naquela época, você ter um telefone em casa era um luxo. Não precisava ir até o orelhão, botar ficha, coisas do passado. E também você poderia, com os anos, fazer um financiamento habitacional, entrar na Caixa Econômica, dar uma entrada e pagar uma prestação e um dia ter aquele apartamento próprio. Olha isso. É o objetivo, é onde você se insere. Ter um carro, ter um telefone e ter uma casa, mesmo que financiada, própria. Esse era o objetivo. E para mim, em alguns anos, eu ia conseguir aquilo. Que fossem 10 anos, não sei. Mas era o meu objetivo que eu estava galgando. Até um dia que, saindo de casa, bem cedo, né, eu saía de lá 6 horas da manhã, pegava o trem até a Central do Brasil e andava mais ou menos 1 quilômetro até a corretora, que era do lado da Candelária, e dali andava mais uns 500 metros até a Bolsa, caminhando e tal, e a vida era aquilo ali. Só que, um belo dia, chovendo pra caramba, trem lotado, o trem andava de porta aberta naquela época, não tinha ar-condicionado, não tinha nada disso que tem hoje. E eu estava ali e de repente, é dificuldade, né? Se você tirar o pé do chão, você não tem onde colocar no trem cheio. Era assim, agora eu não sei como é, mas era bem por aí. Então eu vi um lugar vazio, mais no meio ali, e eu fui pedindo licença, fui me escorando e passando até lá. E, pô, falei, caramba, que coisa estranha, tá tudo cheio e aqui não tem ninguém. Só que eu estava embaixo de um ventilador e estava chovendo e aquilo ali estava pingando, uma água suja, e pingou na minha camisa branca, nas costas, e marcou aquilo ali. E alguém me avisou, falou, cara, tá pingando aí nas tuas costas. E quando eu olhei, eu falei, caramba, de camisa branca. Falei, manchou a camisa toda, sujou tudo. Eu falei, e agora, só tenho essa. Mas chegando no centro da cidade, na Central do Brasil, ainda tinha que andar mais 1 quilômetro e tinha parado de chover, então aquilo foi secando. E quando eu cheguei lá na corretora, eu fui até o banheiro, falei, vou limpar essa sujeira para poder ir para o pregão. Nessa época eu usava jaleco no pregão, né? Como auxiliar, né? Então eu fui lá e estou lavando no banheiro, estou sem a camisa, limpando ali, e aí chegou um operador, né? O Xuxa, um amigo. E o cara olhou e falou assim, o que é, veio nadando? Eu falei, não, cara, não vim nadando, eu vim de trem. Ele falou, não tem jeito, né? Pobre é pobre. E aquilo eram alfinetadas, né? O cara fazia uns comentários meio ácidos, né? Mas era gente boa. Só que ele morava no Leblon, num triplex, família rica. É outro referencial. Mas eu, a minha ali. Tô limpando ali a camisa e tal. Aí quando cheguei lá no escritório, né? Na nossa sala dos operadores e auxiliares, aí ele continuou fazendo aqueles comentários e tal. Falei, cara, pois é, mas eu tenho que passar por isso. Porque você nasceu rico, é de família rica, você mora no Leblon, num triplex, tem carro zero, pô, até a tua faculdade quem paga é teu pai. Pô, como é que é isso? Falei, tudo que eu tenho eu consegui. Meu pai me deu a vida, né? E daí em diante quem tem que conseguir as coisas sou eu. E ele olhou bem para mim e falou o seguinte, se eu fosse pobre, se eu morasse lá em Bangu, onde você mora, eu trabalharia o dobro do que você trabalha para conseguir chegar onde eu estou. Rapaz, aquilo doeu na alma. E eu não tinha mais o que responder, né? E engoli aquilo ali e fui pensando e fui para o pregão, conversando com esse meu colega, também era auxiliar. Aí ele falou, cara, não liga para isso não, colega, é assim mesmo. Eu falei, cara, quando é que eu vou ser promovido aqui? Como é que faz para ser promovido? E só se eu passasse no curso de operador de pregão. E para isso eu teria que fazer um investimento em torno de $1.000 para fazer um curso de operador de pregão.
Mas para se inscrever no curso de operador de pregão, eu tinha que estar matriculado numa faculdade de Ciências Contábeis, Administração ou Economia. E o que eu ganhava, se eu fosse fazer uma faculdade, iria quase tudo, ou a metade ia ser entregue na faculdade. Na época não tinha vale transporte, não tinha ticket de alimentação, não tinha nada disso. Você tinha que se virar. Embora o banco desse uma bandeja na hora do almoço, um bandejão, comida boa até, mas era aquilo que tinha. E você tinha que tomar um café da manhã, você tinha que ajudar em casa, tinha que ter uma janta à noite, tinha que comprar as coisas, né, as roupas, tal, para você poder se posicionar melhor ali dentro. Então aquilo foi me magoando e eu, naquele mesmo dia, acabou lá, deu a hora do trabalho, eu acho que eu saía da corretora 6h30, por aí, entrava 8h30 da manhã, saía às 6h30, e aquilo eu fui para casa, fui andando até a Central do Brasil, até que eu olhei, próximo ali, onde eu passava, tinha uma faculdade, e tinha uma faixa lá na frente, que estava escrito vestibular daqui ao dia tal, tinha uns 15 dias de diferença. E eu olhei aquilo e falei, pô, eu tenho que estar matriculado na faculdade. Eu não sei se eu vou conseguir o dinheiro para o curso, mas eu vou me matricular na faculdade. E entrei ali e me inscrevi no vestibular, era a Faculdade Moraes Júnior, Sindicato dos Contabilistas do Rio de Janeiro, tinham 65 vagas, eu consegui, estudei ali 15 dias, peguei os livros antigos do segundo grau e consegui me matricular na faculdade e entrei. Só que levava todo o dinheiro que eu tinha ali, era para pagar a faculdade. O que sobrava, o restante era passagem, alimentação e alguma coisa por aí, né? E ajuda dos pais, ajuda de casa, né? Que você é obrigado a ajudar em casa, principalmente quando você não tem os subsídios para isso, né? E foi o que eu fiz. Então, a segunda etapa seria ter o dinheiro para pagar o curso, o que eu não tinha, e depois passar na prova, que também não era fácil. Era um curso de operador de pregão, que durava, acho que se não me engano, 4 meses, e depois fazer a prova e passar na prova. E o que assustava todo mundo era a matéria operação de pregão, que tinha muitos cálculos, muitas taxas para você calcular e pouco tempo para fazer. Mas eram várias matérias. E o que eu conversava até com esse meu colega, né, meu comparsa ali de pregão, era, cara, eu não vou conseguir o dinheiro para fazer a prova. E tivemos uma ideia. Na verdade, a ideia foi dele. Ele falou, amigo, vamos fazer o seguinte, você não tinha um dinheiro guardado? Pouca coisa, não dava nem para chegar perto do valor. Eu falei, tem algum dinheiro? Sim, o equivalente hoje a uns R$1.000. Ele falou, vamos operar no mercado fracionário? Eu falei, cara, não dá, não vai dar. E ele falou, vai dar. E começou a divulgar a ideia entre os outros operadores e auxiliares. Pô, olha só, meu amigo aqui está fazendo o curso, ele precisa juntar dinheiro para fazer o curso de operador de pregão, está fazendo a faculdade, quando for vender o fracionário, vende para a gente. O que é mercado fracionário? Se um lote de ações é 100 ações, quando você vai negociar menos do que isso, o preço cai. Só que se você comprar 2 lotes de 50 ou 5 lotes de 20 ações, você junta 100 ações e pode vender mais caro no à vista, por um lote, entendeu? Então isso se chama mercado fracionário. E eu comecei a operar esse mercado, já que eu não tinha dinheiro. Então assim, o início de tudo foi numa segunda linha, numa ação chamada Management, que aí a gente pedia, né, pô, 20 ações aqui, compra mais 5 daquele cara ali, às vezes comprava pela metade do preço, e quando juntava 100, vendia pelo dobro. Então, se você tinha R$1.000, você passa a ter 2.000. E começamos a operar isso e todo mundo ajudava. E é impressionante. No mercado, até no filme Wall Street, Jeco, que é o personagem do Michael Douglas, ele falava, se você quer um amigo, compre um cachorro. Mas, sinceramente, eu fiz muitas amizades no pregão da Bolsa de Valores. E ali um monte de gente começou a me ajudar e eu consegui, em 5 meses, eu consegui aquele dinheiro. E em 1985, eu fiz o curso de operador de pregão. Eu lembro que a prova foi num sábado e eu já estava capacitado para isso. A corretora, eu solicitei que a corretora pagasse meu curso, eles se recusaram. Não, isso não é a prática da corretora, então você tem que conseguir por teus meios. E eu fui. E eu consegui fazer aquela prova. Só que no dia,
Aí é o que eu digo, né? Algumas pessoas te conhecem, outras pessoas te imaginam. Eles veem uma foto e acham que você sempre teve bem na vida, mas não. Passei muita dificuldade também. No dia que eu saí de casa para fazer a prova, se eu não me engano, a prova começaria 10 horas da manhã no aterro do Flamengo, no MAN, né? E eu acordei 6 horas da manhã, que tinha que pegar trem, isso e tal, não podia me atrasar, ainda teria que andar da Central do Brasil até lá. Então eu acordei e abri a geladeira e tinha um copo de leite e um ovo na casa dos meus pais. E como é que você faz? O momento não era bom, né? Meu pai estava trabalhando demais, fazendo hora extra, mas tinha aluguel para pagar, um monte de contas, e a gente se virava do jeito que dava. E eu acordei e olhei aquilo e falei, cara, o leite era para o meu pai que tinha úlcera, e o ovo, pô, de repente para minha mãe almoçar. Falei, eu não tenho esse direito, vamos embora, vamos para a luta. Tomei um copo d'água e fui. Chegando na Central do Brasil, tive que andar mais ou menos uns 2 quilômetros até o MAN e até a hora da prova. Esperei começar a prova e quando deu mais ou menos quase meio-dia, ali eu comecei a ficar tonto e uma hora eu fraquejei e bati com a cabeça ali na mesa e tal. E a pessoa que estava tomando conta veio, alguém ajudou também, me levaram até o banheiro. Pô, o que aconteceu? Falei, cara, você desmaiou, acabou para você, volta e faz a próxima. Eu falei, não, vocês não estão entendendo. Falei, cara, tu tá fraco, você se alimentou? Eu falei, não. Como é que tu vai fazer uma prova desse jeito? Eu falei, cara, a última vez que eu comi foi um lanche ontem à tarde. E, pois é, então chega. Eu falei, não chega. Você não sabe o que eu passei para estar até aqui. Eu abri a torneira, tomei 1 litro d'água e voltei para fazer a prova. Sentei lá de novo, molhei a cabeça e vamos em frente. E passei em primeiro lugar naquela prova de operador de pregão de 1985. E foi demais aquilo, né? Saí dali, fui para casa e não sabia o resultado, fui saber dias depois. E quando eu soube daquilo ali, eu peguei o diploma, o certificado e levei até o meu chefe. Falei, aqui, eu consegui. E levei para aquele cara também, para o Xuxa. Falei, olha aqui. E o cara levantou, me deu um abraço. Falou, eu sabia que você era capaz. Por isso eu te alfinetei. E nesse momento a vida começou a melhorar. Eu questionei o meu chefe se eu seria promovido, porque havia uma vaga ali para um operador de pregão. Ele, vamos ver. E nada. Aí um belo dia chegou uma outra pessoa lá para trabalhar como operador e eu não fui promovido. E eu questionei por quê, se eu tinha tirado as melhores notas, se eu tinha me empenhado tanto e até desmaiado de fome, por que ele não me daria aquela oportunidade? Porque não é a prática do banco promover. A prática do banco é contratar. Mas você é um ótimo funcionário, continua aí porque você é jovem. Eu falei, eu não tenho tempo para isso. Eu preciso ajudar os meus pais, eu preciso subir na vida. Falou, mas vai dar tudo certo, e me enrolou um pouco. E eu falei, e agora, o que eu faço? E mais uma vez, esse meu amigo, esse meu parceiro, Luiz Carlos Rimes, o nome dele, morava em Padre Miguel, já tem tempo que eu não vejo, anos que eu não vejo, mais de 10 anos. Então ele chegou para mim e falou assim, colega, vamos aqui na Xerox aqui em cima, pega teu diploma. E a Xerox era do banco, né, a copiadora ali do banco. E o operador lá da máquina era amigo dele. E ele chegou para o operador e falou, não lembro o nome desse operador, mas ele chegou para ele e falou, cara, meu amigo aqui está precisando tirar uma Xerox do diploma dele, o banco não promoveu e ele precisa de arrumar um emprego como operador. Você tem como tirar uma Xerox para a gente? Aí o cara, claro, cara, quantas Xerox você precisa? Eu falei, umas 50. Falei, quantas corretoras tem na bolsa? Mais de 100. Eu falei, não, então vou tirar 100. E ele tirou 100 Xerox do meu diploma e me deu aquilo de presente. E eu tive o maior prazer de anos depois, 10 anos depois, quase, quando eu me casei, levar um convite para ele, para que ele participasse da festa, levasse quantas pessoas ele quisesse, né? E naquele momento, eu com aquilo na mão, ele falou, agora vamos distribuir no pregão. E foi o que nós fizemos.
No dia seguinte, chegamos no pregão e entregamos um currículo meu com a cópia do diploma, de boas notas, de ótimas notas daquele concurso de operador e distribuímos em todas as corretoras. Então todo mundo sabia que eu estava capacitado e habilitado para ser um operador de pregão e receber em média um salário de $1.000, mais ou menos R$6.000 hoje em dia. Seria uma grande promoção. E distribuí aquilo, fiquei aguardando. Eu lembro que um diretor chegou para mim e falou assim: cara, tem muito operador desempregado. Por que eu iria te contratar e não contratar uma pessoa experiente? Falei, tem essa questão também. Mas eu vou ser modelado para a tua corretora. Vocês vão me modelar na medida do que vocês precisam. Já um operador antigo já vem cheio de vícios, o que eu não tenho. Eu sou pobre e preciso trabalhar e vou crescer. E ele não falou nada e guardou aquilo. Passando 2 ou 3 semanas, ele recebeu uma ligação lá, mandaram me chamar e ele falou: marquei uma entrevista para você aqui na Fonte Corretora para amanhã, 3 horas da tarde. Não se atrasa. Pô, graças a Deus, era a minha oportunidade. Então, fiquei vibrando para aquilo, para aquela entrevista. No dia seguinte, cheguei lá com o meu terno, né, todo preparado, fui para o pregão, acabou o almoço, voltei para a corretora, meu chefe ali do lado, e eu fui explicar para ele, né, eu preciso ir lá na Fonte Corretora, que eu tenho uma entrevista, né, com o diretor tal, e tomara que dê tudo certo. E aí ele falou: mas eu preciso que você faça algumas coisas para mim antes. E já estava em cima da hora. Falei: pô, não faz isso comigo não. Aí ele falou: pois faz o seguinte, vai lá no Banerj, retira esse cheque, depois você leva uma parte para o Henrique, leva outra parte para o fulano e deposita isso aqui na outra conta. Eu falei: cara, banco lotado. Falei: nossa, eu vou acabar me atrasando. Pô, não faz... Não, fica tranquilo, qualquer coisa eu ligo lá e mando te esperar. Rapaz, eu saí da sala ali arrasado. Então, com aquele cheque na mão, meio que tremendo, não sabendo o que fazer. Nesse dia o meu colega não foi trabalhar, eu estava sozinho, senão ele poderia fazer esse trabalho. E eu saí da sala, falei: cara, vou ter que correr muito, vou ter que dar muita sorte, mas não vou conseguir chegar a tempo. E fui caminhando para o elevador, e aquele operador que eles tinham contratado, que era meu xará, Celso também, muito gente boa, me ajudou muito nisso aí. Chegou para mim e falou assim: cara, tem que depositar o quê, retirar aonde? E eu expliquei para ele, ele anotou, ele falou: cara, se adianta, irmão, essa é a tua hora, deixa que eu faça isso para você. E aquilo ali foi sensacional. E eu saí correndo, fiz a entrevista, e no meio da entrevista o diretor dessa outra corretora me perguntou, né, quanto você ganha? Eu ganhava uma moeda da época, tipo, eu acho que era 900 alguma coisa, e ele chegou, eu falei: pô, ele me perguntou quanto eu ganhava, eu falei: vou jogar um pouco para cima, eu ganho 1.200. Aí o cara falou: tudo bem, mas como auxiliar aqui está limitado, eu só posso te pagar 3.000. Eu falei: cara, 3.000 era mais de 3 vezes do que eu ganhava, né? Eu falei: tá ótimo. Aí ele: quando é que você pode começar? Eu falei: amanhã. Ele falou: você não vai se despedir lá do pessoal? Eu falei: vou dar tchau. E ele não entendeu bem, e fiquei fechado assim com eles. Voltei na corretora de banco antiga e falei com o meu chefe, falei: fui aprovado, já começa amanhã. E o cara ficou irritado, falou: não, você tem que cumprir o aviso prévio. Isso. Eu falei: cara, é imediato, eu vou ganhar mais de 3 vezes do que eu ganho aqui. Vocês não me deram oportunidade, eu fiz um investimento, eu corri atrás, eu passei na prova, vocês não me promoveram, contrataram outra pessoa e agora você vai me bloquear aqui. Não tem jeito, você tem que cumprir o aviso prévio de 1 mês. Aí eu fui lá no diretor da corretora, pedi para falar com ele, a secretária não queria deixar, eu entrei de qualquer jeito e gostaria de falar com o senhor, seu Rubelso, morava em Niterói na época, por favor, não preciso nunca lhe pedir nada, eu quero lhe pedir um favor. Ele: senta aí, meu filho, do que se trata? E eu contei a história toda e ele me liberou do aviso prévio. Mesmo se não liberasse, eu partiria, porque aquela era a oportunidade. É quando você encontra a porteira aberta, né? E era tudo que eu queria, uma oportunidade, tudo que eu precisava. Então ele me liberou e eu fui
E no dia seguinte eu comecei lá na Fonte Corretora, já ganhando bem mais do que eu ganhava e com um crachá de operador de pregão, que vai estar aí no vídeo para vocês verem o início dessa minha história na Bolsa. Nada foi fácil. Hoje em dia, você olha aquilo ali, é uma foto, né? Somente uma foto, mas aquilo representou muito para mim. E ali foi alçar, não o segundo degrau, mas o quinto, sexto, sétimo degrau. Ali eu passei a ser respeitado no pregão, tinha um nome e me tornei um dos maiores operadores em volume no pregão das bolsas de valores. E isso eu vou contar nos próximos episódios. Espero que vocês tenham gostado desse início da história. Isso prova que, embora haja dificuldade, quando você tem um objetivo, você consegue superar. Eu sou o Celso Cunha, operador do mercado de capitais, administrador de empresas, especialista em finanças, sócio consultor da Correção Consultoria Empresarial, e estamos aí, esse canal Saúde Financeira. Se gostou, dá um like, se puder, se inscreve no canal, envia isso para alguém aí que vai gostar de ouvir essa história, que é uma história de muito sofrimento, mas que deu certo. Saúde Financeira, Celso Cunha, vamos sempre contar histórias e sempre falar de dinheiro aqui.